Segundo livro dos Reis, capítulo 18. Segundo Reis, eu vou ler apenas alguns versos, não vou ler o texto todo. Então vamos lá. Segundo Reis, capítulo 18, verso número 1. No terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abi e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo que fizera Davi seu pai. Removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo o poste ídolo e fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamaram Neustã. Confiou no Senhor Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Verso número 5, confiou no Senhor Deus de Israel. Guarde essa frase, confiou no Senhor Deus de Israel. Agora, vire a sua página e pule para o capítulo 20. Verso 1. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que eu te curarei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Assíria te livrarei, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi meu servo. Disse mais Isaías: tomai uma pasta de figos. Tomaram-na e a puseram sobre a úlcera, e ele recuperou a saúde. Ezequias disse a Isaías: qual será o sinal de que o Senhor me curará, e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Respondeu Isaías: ser-te-á isto da parte do Senhor, como sinal que ele cumprirá, de que ele cumprirá a palavra que disse: adiantar-se-á a sombra 10 graus, ou os retrocederá? Então disse Ezequias: é fácil que a sombra adiante 10 graus, tal porém não aconteça, antes retroceda 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acás. Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus que o Senhor acalme o nosso coração. Talvez alguém adentrou esse santuário nessa noite com problemas, nós não sabemos, mas o Senhor sabe. Fala ao coração desta pessoa, ou daqueles que estão ansiosos, aqueles que estão necessitados de ouvir uma palavra da tua parte. Nós te pedimos que o Senhor use a nossa vida para que o teu nome seja glorificado. Assim nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, na nossa vida nós passamos
por diversas situações. São várias as situações que nós passamos ao longo da nossa existência. Às vezes nós estamos bem, por causa de algumas vitórias que nós conquistamos ou que nós conseguimos, e em algumas ocasiões nós ficamos tristes, ficamos chateados, frustrados, decepcionados, por causa de algumas derrotas que nós sofremos na nossa vida. A nossa vida, ela é assim. Um dia nós ganhamos, outro dia nós perdemos, mas nós que temos o conhecimento da palavra de Deus e conhecemos a Cristo, nós sabemos que a trajetória, desde o dia que nós conhecemos a Cristo, recebemos Jesus em nosso coração, nos tornamos filhos de Deus, aí nós passamos a ter o entendimento, a mente de Cristo, nós começamos a entender que a nossa vida aqui nessa terra, a nossa existência, ela vai ser sempre assim, dessa forma. Então nós vamos padecer algumas necessidades, algumas aflições, mas Deus sempre está conosco. Nós acabamos de ler um texto em que Ezequias reinou 29 anos, começou a reinar com 25 anos de idade, era novo, a gente costuma dizer era moleque ainda, novo, 25 anos de idade, era novinho, não tinha tanta experiência, mas o capítulo 18, nós acabamos de ler, nós vemos que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Ele destruiu todos os ídolos, o poste ídolo, acabou com toda a bagunça que havia no meio do povo de Deus. Então ele botou em ordem a casa. Foi vitorioso. Se você depois tiver um tempo em sua casa, você medite nesse texto. 18, depois você leu 19, você vai ver que tem Senaqueribe, que era o rei da Síria, tentou fazer uma aliança com Ezequias, Ezequias não aceitou, foi sábio, o profeta Isaías interviu e falou que Deus tinha falado, não se associa a eles, eu não vou contar tudo aqui para não me alongar, mas ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Certa ocasião, algum tempo depois, quando nós pulamos aqui para o capítulo 20, nós vemos aqui que Ezequias sofre de uma doença. Uma doença que, pelo que nós lemos aqui, não se tem detalhes, na ocasião era incurável. Naquela época não tinha tomografia, não tinha os recursos que a medicina tem hoje, mas era uma doença incurável aos olhos humanos, aos olhos do homem. E é aí que, quando eu meditei nesse texto, alguns anos atrás, e há muito tempo atrás, esse texto, essa passagem de Ezequias, fala muito ao meu coração, e eu queria que você levasse com você essas lições que nós vamos extrair aqui agora. Ezequias passou por um momento difícil na vida dele. Imagine você receber na sua casa, alguém entra, o profeta Isaías entrou na casa de Ezequias e disse assim: arruma, põe em ordem a tua casa, que dentro de alguns dias você vai morrer e não vai viver mais, acabou para você, fim da linha, fim da estrada. Como você agiria? Essa é a pergunta que eu faço para você e para mim. Como nós agiríamos numa situação dessa? Nós, mas aí eu ia orar, ia fazer igual a Ezequias. Será que nós faríamos isso? Às vezes nós passamos por lutas e dificuldades que não chega nem a ser semelhante a de Ezequias. Situações em que nós podemos até contornar e nós ficamos desesperados. Agora imagine você receber uma notícia: você vai morrer, põe em ordem a tua casa. Você vai morrer. Talvez na nossa cabeça fique assim, passam vários pensamentos. Mas eu sou um servo de Deus. Agora aqui vai ficar no campo da especulação. A Bíblia, a passagem do capítulo 20 só diz que, no verso de número 3, que Ezequias ele diz: lembra-te, Senhor,
de coisas que ele fez que agradava ao Senhor. Lá no capítulo 18, Ezequias foi fiel ao Senhor. Fez tudo o que deveria fazer para colocar em ordem. Algum tempo depois, ele recebe a notícia de que ele vai morrer por causa de uma enfermidade. E aí, é uma coisa interessante para nós pararmos e pensar. O que nós faríamos se nós estivéssemos numa situação semelhante? Talvez você esteja passando por uma dificuldade, um problema, que não seja um problema grave como o de Ezequias. Você vai morrer. Mas um problema que aos seus olhos é problema difícil de ser resolvido. E fala, eu não vejo saída, eu não tenho saída, eu não tenho outra perspectiva, eu não sei para onde ir, eu não sei para quem recorrer. Mas nós aprendemos com Ezequias e aprendemos com a palavra de Deus que nem sempre, porque você é fiel, às vezes a gente acha assim, não, porque eu sou fiel, por que isso está me acontecendo? Eu tenho sido fiel a Deus, tenho contribuído, tenho participado, tenho estado sempre na casa de Deus, tenho visitado, tenho feito diversas coisas, tenho feito o que aparentemente é agradado ao Senhor, tenho feito de tudo, e agora de repente me sobrevêm essas coisas que eu não consigo entender. Veja você, Ezequias, no momento que ele recebe a notícia, você vê que ele, lá no capítulo 18, ele fez tudo que agradava a Deus, procedeu da forma como uma pessoa temente ao Senhor, mas no verso 20, ele padece dessa enfermidade, o profeta diz que ele vai morrer, e aí é que eu consigo entender como que uma pessoa que realmente tem o temor a Deus, ela age num momento de dificuldade. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Quando Ezequias recebe a notícia, a primeira atitude que ele tem é de orar ao Senhor. Qual atitude você tem tido diante dos seus problemas, das dificuldades enfrentadas na vida? O que você tem feito? Porque muitas vezes nós, ao invés de nós seguimos o exemplo de homens de Deus como Ezequias, nós lamentamos e murmuramos como o povo de Israel fazia. Ezequias, no momento difícil da vida dele, ele não se queixa, ele podia muito bem ter olhado para Isaías, mas Isaías, eu fiz tanta coisa boa, eu fiz o que Deus me mandou, eu fiz tantas coisas, por que Deus agora vai me permitir essa enfermidade na minha vida, para eu a ponto de me levar, me ceifar a vida e eu morrer? Não, o texto não diz que ele falou isso para Isaías. Isaías sai, ele vira o rosto, ele chora e ora ao Senhor. Então, se você está passando por um momento, vai aqui uma lição. Está passando dificuldade? Não murmure. Eu não estou dizendo aqui que você não vai procurar o pastor, se precisar, algum presbítero, algum irmão que você tem confiança, que você compartilha as suas necessidades. Não é isso. Mas em muitas ocasiões nós procuramos o nosso irmão, nós nos queixamos para o irmão, procuramos o pastor, lamentamos para os diáconos, lamentamos para diversas pessoas, procuramos profetada, para ver se Deus usa alguém para falar alguma coisa, para dizer, Deus está falando, e nós não falamos com Deus. Nós procuramos todos os meios, mas não oramos, não clamamos a Deus como Ezequias fez. Ezequias clamou ao Senhor. E aí, depois de Ezequias clamar ao Senhor, veja que foi uma situação, uma coisa rápida, hein? Isaías ainda estava no pátio central, Deus manda Isaías voltar e falar para Ezequias que ia conceder mais alguns anos de vida a ele. Irmãos, é uma coisa interessante, porque Deus, Ele age conforme Ele quer. Deus é soberano. Então, para você que está passando um momento difícil, uma dificuldade, uma adversidade muito grande, confie no Senhor como Ezequias confiou. Ezequias, em nenhum momento, nós lemos lá no capítulo 18, no verso 5, que ele confiou, por isso que eu falei para você, guarde essa frase, confiou no Senhor, desde lá até o dia que ele ficou enfermo. Ezequias não perdeu a confiança que ele tinha no Senhor. Por isso que no momento da adversidade, no momento que ele recebe a notícia, ele ora a quem? Ele ora ao Senhor. É isso que você deve fazer. Talvez você esteja passando uma dificuldade muito grande, uma luta muito grande, você não tem saída, não tem para onde ir, e fica batendo cabeça, e procura um, procura outro.
ore ao Senhor, porque Deus tem a resposta certa para você. Isso eu posso afiançar-lhe. Eu não tenho, mas Deus tem. Deus vai fazer o melhor na sua vida. Creia nisso, acredite nisso, que Deus ele vai agir com providência na sua vida. Assim como ele agiu na vida de Ezequias, no momento dificílimo da vida dele. Nós temos que crer. Muitas pessoas usam o nome de Deus para promover certas ocasiões, para usufruir benefício próprio, e fica aí jogando aí um monte de coisa aí na mídia, tanta coisa que a gente ouve, para poder ganhar números, pessoas, pensando em bem-estar pessoal. Mas nós não queremos isso. Nós, como cristãos, crentes no Senhor Jesus Cristo, mas nós acreditamos na palavra de Deus, porque ela é fiel. Nós falhamos, mas Deus não. Eu erro, os pastores erram, a liderança erra, mas Deus não falha. Creia nisso, Deus não falha. E se Deus falar algum dia para você que vai fazer, você tem isso no seu coração, acredite que Ele vai fazer. Você não pode duvidar. Então nós vemos aqui que depois que Isaías volta, e aí para encerrar, Isaías volta e fala para Ezequias que Deus ia dar mais alguns anos de vida. Mas veja você, Isaías fala isso para Ezequias, e Ezequias, ele não duvida, mas pede uma confirmação. E Deus dá a confirmação, e aconteceu assim, e ele foi curado, e ainda viveu mais alguns anos. Essa palavra é para mim, e é para você. Deus, ele é um Deus fiel. Deus, ele age conforme ele quer, na hora que ele quer, e da forma que ele quer e como ele quer. Ele não age como você quer, nem como eu quero. Por isso que nós temos que sempre, nas nossas orações, nós pedimos tudo a Deus em nome de Jesus, que ele vai realizar conforme o propósito dele. Nós não podemos de forma alguma descartar de que Deus é poderoso para fazer aquilo que nós desejamos, mas Deus faz conforme a vontade dele. Se o seu desejo, o desejo do seu coração estiver no centro da vontade de Deus, com certeza ele vai realizar. E se ele não realizar, entenda você que era o melhor para a sua vida. Deus não faz nada imperfeito para os seus filhos, para os verdadeiros adoradores, para aqueles que o buscam de coração. Deus é um Deus fiel. Que Deus abençoe a sua vida. Acredite que assim como Deus agiu na vida de Ezequias no momento difícil, Deus pode também agir na sua vida. Basta você acreditar e crer que Deus é fiel. Que Deus abençoe a sua vida. Amém.